Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou da igreja do Pai do Senhor. Amém. Aleluia. A igreja está na casa do Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. E eu não sou pregador, mas eu quero aguardar o meu parceiro presidente, o Alexandre, e o dirigente, o evangelista Joelson, que Deus abençoe na palavra hoje. Glória a Deus. E eu quero deixar para os irmãos lá em Jonas. Maravilha. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Estou muito feliz de ver meu pai aqui, pela honra e glória do Senhor. Como o Senhor me libertou, né, do tráfico, da maconha, da prostituição. E eu creio que Deus vai fazer na vida dele também. Eu creio, Jesus. Jonas, capítulo 1. Amém. Glória a Deus. Louvado no Senhor. A palavra de Deus diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se pôs de pé, mas para fugir da presença do Senhor, para Társida, e tendo descido o Jope, achou-se um navio que ia para Társida. Pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles, para Társida, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento, um forte vento, que fez uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se pedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançando ao mar a carga que estava no navio, para aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido o porão e se deitou-se, dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse-lhe: que se passa contigo? Agarrando nos sonos, levante e invoque o teu Deus. Talvez assim esse Deus lembre-se de nós, para que não perecemos. Glória a Deus. Nessa noite. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que Jonas se pôs de pé, né? Mas o Jonas se pôs de pé não para fazer a vontade do Senhor. Jonas se pôs de pé para fugir da presença do Senhor. Mas só que Jonas, interessante de Jonas, que ele pensa para conseguir fugir da presença do Senhor, porque aonde Jonas ia, Deus já estava, né? A palavra de Deus: não teremos como fugir da presença dele, porque para poder pagar passagem, para ir para Társida, para onde for, porque Jonas, a presença do Senhor é maravilhosa, né? Não temos como ninguém fugir da presença do Senhor, porque se Jonas obedecesse a palavra do Senhor, seria mais fácil, né? Porque a Bíblia diz que Deus mandou Jonas a Nínive para programar contra ela, porque essa malícia subiu até mim. Os pecados naquela cidade, Jonas foi enviado lá para ter um conserto. Mas só para ter esse conserto, Jonas fugiu da presença do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que não adiantou Jonas fugir, porque Deus mandou um forte vento naquele mar e começou a grande tempestade, né? E interessante, hoje em dia, nessas igrejas, está acontecendo isso, né? Deus manda fazer alguma coisa, as pessoas estão fugindo da presença do Senhor, porque não adianta fugir. E ali os marinheiros começaram a tirar as cargas do navio para poder aliviar os pesos, né? Só que hoje em dia, nas igrejas, tem gente que é mais pesada que a carga daquele barco. Jesus. Eu quero dizer para os irmãos nessa noite: vamos permanecer na presença do Senhor, vamos fazer a vontade do nosso mestre, porque toda a honra e toda a glória será dada ao Senhor, né? E quando veio a tempestade, eu não sei a tempestade vem para a sua vida nessa noite. Às vezes nós vemos que a tempestade está nas nossas vidas, porque nós estamos obedecendo a voz do Senhor Jesus Cristo. E quando nós estamos na posição do Senhor, interessante que no começo, eu me lembro, lá atrás, né, quando eu era criança, eu desviei da presença do Senhor. Meu Deus, olha aí. E minha mãe sempre falava: vamos parar de se adorar. Eu fugia. Aí eu comecei a andar com os meus colegas, e eu me lembro com os 14 anos, mais ou menos, fui deixar no cigarro. E eu fui tentar esconder da minha mãe, do meu pai. Aí meu pai foi descobrir logo com 18. E eu já estava viciado. Meu Deus, então isso foi uma obediência que eu obedeci meu pai e minha mãe, né? Porque se eu tivesse na obediência do Senhor,
E eu ficar sem a presença do Jesus, Senhor, não teria isso acontecido na minha vida. Mas louvado a Deus, seja eu me devo lá para dar um grande testemunho o que Deus fez na minha vida. Ô, glória! E Jonas, gente, não vamos ser como Jonas. Vamos fazer o que Deus mandou nas nossas vidas. Se for pregar contra adultério, pregue. Se for pregar contra fornicação, vamos pregar. Ô, glória! Aleluia! Ter a chave, carro de casa. É por aí, Jesus. Né? Mas quando Deus vai pregar contra o adultério, hoje em dia você vai pregar contra o adultério na igreja, hoje no dia o pastor não deixa. Né? É por aí. E essa é a palavra que Deus me colocou no coração para deixar para fazer na de mão. Eu sou pregador, né? Não sei pregar. Mas eu agradeço ao pastor por essa oportunidade, esse povo de obreiro, que Deus possa abençoar. Essa é a palavra que Deus faz irmão nessa noite. Amém. Eu estou fazendo oração, se está Pode começar. Soberano Aleluia. de Deus eterno, Pai. Pai, nessa noite eu quero te agradecer. Glória! Aleluia. Sim, meu Deus.